Bom dia a todos. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês no dia de hoje e poder receber todos aqui na nossa comissão. Inicialmente, a felicidade ainda é maior porque estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, Maritza e Fabiana, que eu já apresento para vocês. Todos já conhecem de alguma forma, né? A maior parte aqui que está conosco hoje já conhece de alguma forma, mas também vou ter que falar o lindo currículo delas, que a gente não pode deixar de fazer isso logo mais. Vou fazer alguns avisos técnicos e explicar um pouquinho aí para vocês do que a gente vai estar falando no dia de hoje. Primeiro, a questão das perguntas e de como funcionará esse debate, essa nossa conversa hoje. A gente vai fazer duas exposições, mais ou menos, não teóricas, muito mais uma conversa, mas duas exposições sobre os contratos de família, as funções dos contratos de família, qual a visão dos contratos de família, dos diversos contratos de família. Isso, a Fabiana, expert nesse assunto, vai estar trazendo aí a visão dela e a experiência dela nos contratos, nos diversos contratos de família que se apresentam. E depois eu vou falar um pouquinho, fazendo esse link aí, desses contratos de família com as práticas colaborativas, que é o mote da nossa comissão, né? As práticas colaborativas dentro desses contratos de família, resolvendo antes, pós os contratos de família, os eventuais conflitos e não vou dar spoiler, vou explicar um pouquinho para vocês depois onde os contratos, as práticas colaborativas casam tão bem com os diversos contratos de família e a autonomia da vontade das partes. A nossa querida Maritza vai estar fazendo e conduzindo os debates e as perguntas e os comentários e trazendo um pouco para todos as falas de vocês e as visões de vocês. As perguntas a gente pede que sejam feitas, vocês têm aí dentro da tela de vocês a parte do bate-papo e a parte do Q&A, né, que é esse QEA que vocês têm na tela. Então, as perguntas a gente pede que sejam feitas nessa telinha, nesse quadradinho que vocês clicam aí à direita, QEA. Então, essas perguntas de vocês a gente pede que sejam feitas aí. Até para a gente distinguir em relação aos comentários de bom dia, boa tarde, ou alguns comentários que podem ser feitos durante a pergunta, durante a palestra. E a gente vai, obviamente, vendo os comentários, às vezes comentários técnicos também, a gente vai vendo nos comentários. A Júlia Garcia, que está aqui com a gente, que me dá um apoio na parte técnica, vai conduzindo essa parte. E isso no bate-papo, a parte técnica e outros comentários. E no Q&A, que a gente chama em inglês, mas é QEA, vocês colocam eventuais dúvidas e perguntas, tanto para os debatedores, tanto para a debatedora, quanto para nós palestrantes. E ao final das exposições que a gente vai estar fazendo, que vai durar mais ou menos em torno de 1 hora, a gente abre para debates e perguntas. Fiquem tranquilos que as perguntas serão feitas podem ser colocadas durante a palestra. Algumas vão ser respondidas ao longo da palestra, quando vocês ouvirem até o final a palestra. E no final a gente vai estar abrindo essas questões que vão estar sendo feitas durante as palestras e tentando sanar, se não todas, a maior parte das dúvidas que restarem ao final das palestras. Acho que dei conta de todos os avisos técnicos. Espero que vocês tenham uma boa palestra. E sem mais delongas, vou apresentar o currículo aqui das nossas queridas palestrantes e debatedoras.
a Fabiana Domingues Cardoso, que vai iniciar a fala dela com vocês. Ela é membro efetivo da Comissão Nossa de Práticas Colaborativas. Ela é doutora e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogada em Direito de Família e Sucessões, diretora do IBDFAM de São Paulo, junto com a gente. A gente está como diretora da Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas, em conjunto com a Sandra Baia, nessa comissão, e a Fabiana está com a gente lá na diretoria, assim como a Marisa. Ela é professora e palestrante e autora de diversas obras jurídicas. A Fabiana é uma querida que é parceira há muito tempo da gente e há muito tempo também fã e defensora das nossas práticas e acredita, como sempre, que o consenso é o melhor caminho para a nossa solução de conflitos, para a administração dos nossos conflitos. A Maritza é advogada, mestre em Direito Civil pela PUC, mediadora de conflitos, pós-graduada pela EPM, Escola Paulista de Magistratura, pós-graduanda em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São José dos Campos e coordenadora do núcleo do IBDFAM em São José dos Campos. IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Com a palavra, Fabiana Domingues Cardoso. Muito obrigada, Fabiana. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui e ter recebido esse convite da doutora Mônica, uma grande honra para mim. Especialmente como ela mesmo disse, né, sou defensora assim, das práticas colaborativas, da mediação, de toda ferramenta e instrumento que possa humanizar o direito, especialmente o direito de família e sucessões. Humanizar e transformar em um caminho que realmente chegue de uma forma um pouco mais tranquila, mais saudável, a soluções que precisam ser tomadas, que nem sempre são tão agradáveis, né? O divórcio, a morte no direito às sucessões sempre são muito difíceis. Disputar uma guarda, discutir uma guarda, o que é melhor, o melhor interesse da criança, não é de hoje, que é um desafio para todos os envolvidos, incluindo os profissionais que atuam nesse contexto, né? Então, nada melhor do que lançar a mão de instrumentos sérios e relevantes para se alcançar esse caminho, né? Então, a cada dia precisamos ter um olhar melhor para isso, né? Enfim, então eu quero saudar a todos, né, nessa manhã, e dizer que nós vamos aqui tentar de uma forma bem mais descontraída e trazer, se possível, com leveza, esse tema que desafia cada um dos profissionais que atuam nessa área, porque a cada dia as famílias vêm se alterando, vêm se constituindo de formas diferentes, mas, sobretudo, a vontade, e aí em direito nós chamamos de autonomia privada, né? Porque essa vontade das partes, dos cidadãos, eles precisam ter algumas limitações, não é absoluta, eu não posso sair fazendo o que eu quero, né? Então, quando eu falo de autonomia privada, eu estou falando de uma vontade limitada na lei, nos bons costumes, na boa-fé. Eu preciso ter regras, senão vira um caos o mundo, né? Então, eu preciso, sim, da autonomia privada com limites, não é absoluta. E quando isso é trazido para o direito de família ou para o direito das sucessões, o mundo vem trazendo inovações e questões que desafia cada um de nós, né? Por quê? Eu falo de contratos agora, vamos falar de um mais à luz aí de discussões e de polêmicas, que é a coparentalidade, né? Será que eu posso fazer um contrato de coparentalidade? Daqui a pouco a gente fala o que é. E será que eu posso fazer um contrato sugar daddy, sugar mommy, que vocês também, quem já ouviu falar, quem não ouviu falar, a gente já vai falar daqui a pouquinho. Será que eu posso fazer um contrato utilizando em outro país, como um trust, por exemplo, para regular meu patrimônio, e depois eu fazer valer em algumas questões aqui no Brasil? Enfim,
contratos poliafetivos, né? Sabemos que está suspenso, eu não posso fazer escrituras, não é reconhecido pelo nosso direito, mas as pessoas continuam vivendo assim. Então, a vida sempre ela é mais dinâmica do que o direito, né? O direito vem para acolher as demandas da sociedade, né? Isso é importante porque o direito deve servir ao homem e não o homem o direito. Eu sempre gosto disso, dessa ideia, para a gente, então, criar, construir isso de uma forma adequada à nossa sociedade e adequada à sociedade de agora, né? Enfim, então, nós vamos falar um pouquinho dos contratos, começando por contratos, então, que nós já conhecemos, e falaremos depois dessas inovações que vêm nos questionando, vem se tornando notícia, que já é válido, já é praticado em outros países. E o nosso convite ao final, então, caros colegas, é o quê? É nós pensarmos, então, se não é o momento de inovarmos, de avançarmos num estabelecimento de contratos de família, contratos na área de sucessões, e maior liberdade, então, de todos nós, diante do direito, do exercício dos nossos direitos e das nossas relações privadas, né? Isso é muito amplo, a gente vai focar aqui no decorrer da nossa conversa, mas nós sempre temos que ter como base alguns dispositivos legais, quando nós falamos de contrato e de qualquer negócio jurídico, né? Quando nós falamos de direito de família, nós até ficamos aí, a doutrina, de certa forma, com o pé atrás de falar de contrato. Porque contrato a gente tem aquela ideia de negócio, envolvendo só bens patrimoniais, eu não posso envolver afeto, eu não posso envolver um relacionamento. Então, pega mal na nossa cultura até essa situação, né? Mas, a cada dia mais, eu acho que as pessoas estão buscando o quê, meus amigos? A liberdade de viver. E o que que é, né? Alguns chamam isso de eudemonista, e outros chamam de busca da felicidade. Eu entendo que é a busca da liberdade de viver. Como assim, Fabiana? Que busca de liberdade de viver? É você exercer e edificar a sua personalidade, a sua vida do jeito que ela é, sem o Estado fazer uma intervenção que te limite ao exercício das suas vontades. Te limitar, sim, como eu falei, nós temos que respeitar leis, causas, e eu tenho o direito do outro a ser respeitado, não posso sair fazendo o que eu quero. Mas será que eu não posso conduzir o meu patrimônio de uma forma que eu e meu parceiro, minha parceira entenda que é o mais adequado, o meu cônjuge, e assim por diante, né? Então, é muito complexo tudo isso, claro, polêmico, sem dúvida, mas nós temos que ter como base, então, e eu não vejo problema nisso, a estrutura do negócio jurídico que nós temos no direito civil. Temos que lembrar lá do artigo 104, que fala dos elementos de validade para o negócio jurídico. Temos que lembrar dos artigos 441, 442, 466, que vão falando aí das limitações de contratar. É muito importante quando nós pensamos em contratos, também nos contratos de família. E tudo isso vai formando instrumentos que nos levem a quê? Para que eu preciso, então, de contratos de família se eu tenho uma lei plena, eu tenho um Estado que comanda, faz intervenções no direito privado e no âmbito privado? Eu faço contratos para quê? Para que eu possa minimizar conflitos, para que eu possa, usando o jargão mais coloquial, mais do dia a dia que nós conhecemos, tem alguns jargões para isso, né? Eu tenho, posso falar, por exemplo, o combinado não é caro, quando eu conheço as regras do jogo, é mais fácil jogar. Então, isso significa o quê em direito de família e contrato? Significa, vamos estabelecer as regras do nosso relacionamento, seja ele no pacto antinupcial para o casamento que virá, seja no contrato de união estável, que é essa união familiar que nós estamos constituindo, seja num contrato de namoro. E aí, é válido esse contrato de namoro? O que é isso? Enfim, então, acho que a base nós precisamos visitar, antes de visitar o direito de família e sucessões, nós precisamos visitar quem? Direito civil, contratos, obrigações e assim por diante.
Sobretudo, o contrato, além de estabelecer essas regras do jogo que nós conversamos, ele traz o quê? A assunção de obrigações, deveres e responsabilidade. Eu acho que fazer um contrato, especialmente em direito de família, porque além da questão patrimonial, muitas vezes que está envolvido, eu tenho também o envolvimento, então, do afeto, das relações ali, de cuidado, de solidariedade, que é um preceito constitucional, uma garantia, um fundamento que eu não posso abrir mão nem que eu queira, né? A lei vai me colocar no meu lugar se eu quiser me ferir essa solidariedade. Quando eu falo, por exemplo, de alimentos, então é obrigação dos genitores prestarem alimentos aos filhos e criarem tal. Sim, se eu tenho um ferimento a isso, é óbvio que eu vou ser chamado a me colocar nesse lugar. E aí, nesse contexto, doutores, é a maturidade das partes. Quando eu contrato, eu tenho que falar sobre o assunto. Então, nada melhor, nós que atuamos em direito de família, sabemos o quanto é importante os noivos que param para discutir sobre o patrimônio, como vai ser isso no casamento, né? Ou assinar união estável, em qualquer situação. Então, a partir do momento que eu parei para falar, eu já estou com o pé no avanço, no dar certo nesse relacionamento. Aí eu vou para o contrato. Poxa, contratar, colocar regras, ainda que elas possam mudar no meio do caminho, ainda que elas possam ser diferenciadas e por vontade própria a gente mude de ideia, mas eu tenho lá uma regra. E pode ser que esse casamento não dê certo. Eu terei também, por exemplo, falando aí do contrato, do pacto antinupcial, eu terei ali uma limitação de discussão. Eu terei alguma intenção dessas partes para esse relacionamento que assumiram. E além disso, dessa maturidade, dessa disposição, vem o que junto com isso? Responsabilidade, que é o que nós brasileiros da nossa cultura, com jeitinho brasileiro, sempre gosta de se esquivar. Então, aquele que não quer pagar alimentos não coloca bens no nome, aquele que frauda credores, não é? E aí nós vamos identificando, infelizmente, uma gama de atitudes de má fé e de comportamentos inadequados e que fogem à boa-fé, que fogem à lei, que fogem a tudo isso que nós prezamos e buscamos enquanto justiça, né, enquanto operadores do direito, enquanto pessoas, em partes envolvidas nas relações. Ninguém entra numa relação para ser enganado e ter ter uma frustração, né? Então, diante dessa racionalidade dos atos e, portanto, de consequências do que eu assumo e, portanto, dever de cumprir obrigações, responsabilidades, é que os contratos, me parecem, são realmente assim excelentes instrumentos de trabalho, de condução disso tudo que a gente está falando, e especialmente em família. Então, eu sou muito defensora desses instrumentos, né? Eu lá em 2010 publiquei um livro que foi o meu trabalho de mestrado falando do pacto antinupcial e do regime de bens, já acreditando que a gente podia usar o pacto, ainda que seja polêmico, né, essa temática, mas não só para patrimônio, podendo estabelecer questões extrapatrimoniais, exatamente para fazer encontrar as partes alcançarem um instrumento para o casamento vindouro, com regras mais claras, com responsabilidades atribuídas, com deveres e assim por diante. Muito bem, doutores. Então, diante dessa introdução, vamos dizer assim, geral, que eu diria para contratos e para estabelecer aí regras importantes aí nessa ideia de contrato, instrumento, falando de afeto, falando de patrimônio, tudo se mistura um pouco. Eu quero também dizer que se nós fazemos questão, né, quem aqui, como advogado, nossos colegas que estão assistindo e quem não, ainda não é, ou que é estudante, ou que é interessado no assunto, não pense em fazer um contrato ou contratar um advogado quando vai comprar um apartamento, quando vai comprar um carro, ou quando vai fazer qualquer tipo de negócio. Nossa, hoje em dia, fazer isso sem contrato é um absurdo, é uma loucura. E por que não numa relação, claro que com ressalvas, né, não quero patrimonializar as relações afetivas, mas por que não contratar essas relações familiares e de sucessão que nós temos, então,
intrinsecamente no nosso dia a dia, nas nossas famílias, é o que mais nos move, né? Nós que somos profissionais dessa área, sabemos que quando nós atendemos um executivo super, né, poderoso, que gere 300 coisas no dia, o dia que ele entra num processo de divórcio, tudo pode desmoronar. Então, isso demonstra o quê? O quanto é importante o equilíbrio e quanto é importante os relacionamentos na nossa vida. Então, por que não contratar? Por que não conversar? Por que não criar responsabilidades por isso? E os contratos são instrumentos para isso, né? Muito bem. Então, eu queria falar para vocês rapidamente de alguns contratos, de algumas espécies, uns que eu vou chamar aqui de, vamos nos desprender das questões doutrinárias e da legalidade, e eu vou aqui classificar entre nós de atípicos e típicos. Típicos eu estou chamando aqui daqueles que nós já conhecemos, que a lei já prevê, e que nós já sabemos como isso funciona aqui no nosso direito. Então, nós temos aqui, podemos classificar como contratos de família, o pacto antinupcial. Podemos também fazer um contrato de união estável, que é um instrumento que pode ser particular ou um instrumento público, através de uma escritura feita em cartório de notas. Eu posso fazer uma DAV, que são as diretivas antecipadas de vontade, ou popularmente chamado de testamento vital. Opa, é um contrato, mas é um contrato com quem? Comigo mesma? É um contrato para expor à sociedade como eu quero que eu seja tratada numa situação de UTI, coma e de tratamentos aí, falando bem resumidamente, obviamente, se eu estiver numa situação de saúde delicada e que demande tratamentos que eu não esteja consciente para decidir. Posso também, na DAV, decidir quem decide por mim, se eu não estiver consciente para isso, se eu estiver, por exemplo, num coma induzido. Então, vejam vocês como a sociedade hoje vai buscando meios de deixar as coisas mais definidas, mais claras, para aqueles que nos cercam. E para que, Fabiana, tudo isso? Vamos viver a vida, esquece isso. Para que a gente está aqui estudando isso? Porque hoje, o nosso ambiente, em que pesa a pandemia, é um dinamismo, e acho que a pandemia também não, acalmou, arrefeceu assim, os ânimos, mas não deixou de ter esse dinamismo. A vida é dinâmica. Hoje nós vivemos praticamente sem fronteiras. A internet nos trouxe aí um contexto de vivência virtual e de acesso às informações magnífico. E isso transformou as sociedades, as pessoas, os relacionamentos, né? São fugazes alguns. E quando, então, outro dia nós estávamos numa live até com a Fabiana Alves, que é uma das praticantes aqui de direito sistêmico, prática colaborativa, advogada de família e que também é conselheira da OAB, né, da OAB, representando a OAB São Paulo. E nós fizemos uma live exatamente falando sobre união estável e namoro. E nós falamos, olha, será que hoje ter um namoro não é algo muito mais sério? Né? Antigamente, tudo começava por um namoro. Hoje, não. As pessoas estão num relacionamento sério, né? Quando nós vemos lá no Facebook, fulano em relacionamento sério com alguém. A gente não sabe que relacionamento mais que é, não precisa ser um namoro. Então, os relacionamentos estão mudando, as famílias também. Sem que algumas deixem de ser famílias, mesmo não sendo um modelo muito tradicional, e alguns relacionamentos não atingem essa legalidade, esse reconhecimento de família também. Hoje, mais do que nunca, nós temos muitos relacionamentos que não são famílias. Não só um namoro. Eu tenho ficar, eu tenho um relacionamento que as pessoas saem só para manter relação sexual. O que é isso no nosso direito? Né? Claro que desses relacionamentos, algumas situações vão gerar responsabilidade. Então, nós estamos com desafios diários para essas situações, né? Então, vamos falar um pouquinho agora, passo a passo de cada instrumento, rapidamente, sem ser aula, por favor, só para a gente relembrar aqui. Então, falei da DAV, vou falar aqui agora do contrato antinupcial, né? O contrato nupcial é assim também chamado, contrato de casamento, são sinônimos, a lei trata como contrato como pacto antinupcial, esse é o nome que a lei traz. O que é ele? É um instrumento que eu tenho formalidades para que aconteça, tem que ser por escritura pública perante
o tabelião do cartório de notas, e pela lei, pelo nosso Código Civil, ele vai estabelecer o quê, doutores? Ele vai estabelecer situações de patrimônio para esse casamento que virá. É um instrumento que ele só vai ter eficácia se houver o casamento. Então, nós fazemos o pacto antes desse casamento, preparando esse casamento, faz parte do período de habilitação que fazemos lá no casamento civil perante o cartório de registro de pessoas e civil. E aí, eu já estabeleço lá quais serão essas regras. Normalmente, e aí só alguns regimes de bens exigem esse pacto, até que é uma questão que lá no meu trabalho, lá em 2010, eu defendo a alteração legislativa para quê? Para que seja facultativo o pacto em outros regimes. Em alguns eles são obrigatórios. Quais são eles? Comunhão universal, participação final dos aquestos, separação convencional. Na separação obrigatória de bens, que são as hipóteses do 1641, a exemplo do maior de 70 anos que se casa, eu não tenho essa obrigatoriedade. A lei não, eu nem posso fazer, com exceção de uma mudança que a jurisprudência e a doutrina edificaram, que até o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça também de Pernambuco lançaram como provimento, que é a possibilidade de se permitir, então se permite aqui no estado de São Paulo, a elaboração de um pacto antinupcial nos regimes de separação obrigatória para afastar ou incluir a súmula 377, que é também uma construção aí, e eu diria até no nosso caso aqui, uma intervenção do Estado. É uma súmula que não tem referência em lei mais, porque a referência dela era o Código Civil de 1916, que foi revogado. Não houve essa renovação no Código Civil de 2002 atual, portanto ficou uma súmula solta no nosso ordenamento, mas que é pacífica a sua aplicação. E isso, no meu ponto de vista, se nós não tomarmos cuidado, modifica o regime de bens. Por isso a importância do pacto, para dizer que eu não quero essa súmula que vai gerar a comunicação dos aquestos quando eu estou dentro de um regime de separação obrigatória. Então é o Estado intervindo, sim, na minha relação privada, que eu já sei em dois momentos. Me obriga a ser um casamento, se eu sou maior de 70 anos, com o regime da obrigação, separação obrigatória, não posso escolher outro, já teve essa intervenção, tudo bem, aceita. Depois vem, tá bom, já me conformei que eu não vou poder partilhar, não é? Eu gostaria que fosse comunhão parcial, não posso, tudo bem. Aí vem o Estado impondo uma súmula, data máxima vênia aqui, sem juízo de valor, mas que me fala o seguinte, olha aqui, se você e seu cônjuge tiverem uma aquisição durante esse regime que eu disse que é obrigatório, separa-se, né, o patrimônio, vai se comunicar. Quer deixar mais confuso do que isso as partes? Impor uma súmula depois? Quer mais intervenção goela abaixo do que isso? Não tem. Então, a cada dia que nós queremos mais liberdade, que a sociedade está mais ampliada nas identificações de conceitos, nas flexibilizações de formas de família, estamos vivendo quase que sem fronteiras em face da internacionalização e fácil acesso de contatos através da internet, por exemplo. E aí eu tenho também questões muito engessadas. A exemplo do direito às sucessões também. Eu vou deixar essa parte para a Maritza, que ela é especialista nisso, e ela vai falar um pouquinho dessas questões. Quanto hoje nós estamos engessados pela lei e não podemos aí nem mesmo fazer a gestão do nosso patrimônio pós-morte. Aquilo que eu sempre conquistei, briguei, foi tão difícil durante toda a minha vida, demandou a minha vida toda para constituir patrimônio, e eu quero fazer dele, então, algo diferente, mas não é possível, então, com algumas amarras. Hoje nós temos um problema seríssimo de direito às sucessões. A exemplo de casos noticiados que vocês estão vendo por aí, né? Vou falar porque é público, né? Do Gugu Liberato, é um caso que envolve contratos de família e contratos de sucessão e direito das sucessões. É um estudo de caso fantástico para nós, operadores de direito, e para repensar isso que eu falei para vocês, que no final é essa nossa reflexão que eu quero deixar para vocês, o quanto a gente precisa
pensar e repensar e alterar a legislação, provavelmente, para acolher os reclamos da sociedade, que vem de uma forma mais moderna e mais ágil do que a lei hoje nos impõe, e a intervenção do Estado, de uma forma demasiada, tem prejudicado, a pretexto de proteger, é claro, não tenho dúvida disso, a pretexto de evitar abusos, a pretexto de evitar fraudes, tem causado prejuízos graves e injustiças graves também, como nós poderíamos ver. Bom, o pacto é um excelente instrumento, doutores, é um excelente contrato, portanto, de minimizar os litígios e as questões litigiosas que eventualmente possam ter se esse relacionamento, esse casamento vier a chegar ao divórcio. Então, além de estabelecer o regime, eu posso fazer regimes mistos, eu posso fixar critérios, parâmetros para uma eventual pensão alimentícia entre os cônjuges, se é que vai ter, se é o caso. E aí colocando, então, por exemplo, se houver o divórcio, eu que tenho um poder aquisitivo maior, vamos pensar assim, dentro do relacionamento, pagarei por um ano a pensão assim. Ou outra situação da época, porque eu não sei o que vai acontecer. Isso não vai afastar a aplicação e toda a demonstração do binômio necessidade e possibilidade na época dos fatos. E claro que se eu fiz essa cláusula, mas lá na frente ninguém precisa de alimento, a situação é outra desse casal, ou a situação está invertida, aquele que pagaria não pode pagar, não há prejuízo de que isso pode ser óbvio e deve ser modificado pelo Poder Judiciário e mais desconsiderado, né? Mas, se eu já tenho parâmetros, olha que presente, vocês podem, mais pacificidade, conduzir essa transição da família casada para a família divorciada, né? E aí vem práticas colaborativas que são maravilhosas e outras questões todas que nós já sabemos. Bom, temos também o contrato de união estável, que é um contrato... desculpa, é importante dizer para os senhores que a jurisprudência, apesar da nossa lei dizer que o contrato o pacto antinupcial é só para patrimônio, a jurisprudência já reconhece alimentos fixados em pacto há muito tempo. O STJ em 2011, antes de 2001, 2002, já reconheceu, os tribunais já vêm reconhecendo, já tem jurisprudência. Não tem uma vasta jurisprudência, Fabiano? Não tem. Por quê? Nós fazemos poucos pactos diferenciados. O que nós fazemos? O que as pessoas fazem? Nós não, nós advogados fazemos um pacto diferenciado. O que as pessoas fazem quando precisam fazer um pacto? Salvo algumas exceções. Vão até o cartório, olha, eu quero o regime da separação convencional. O pacto é feito ali, rapidamente pelo tabelião, e o que está escrito? Escolher o regime da separação de bens. Informam as regras legais, as formalidades, onde vai ser o domicílio e acabou o pacto. Um pacto elaborado por nós, que atuamos, pode ter várias páginas. Por quê? Porque vai trabalhar todas as questões que aquele casal necessita e que pode melhorar o âmbito não só da vivência durante o casamento, mas se bater a porta o divórcio, que ele seja, então, um pouco mais civilizado e saudável a todos os envolvidos, incluindo futura prole ou prole já existente, né? Acho que isso que é muito importante. Muito bem. Então, o contrato de união estável também, ele é muito similar às finalidades que o pacto tem, mas ele tem uma vantagem. Ele não é formal como todos os regramentos e exigências que o pacto tem. Então, ele permite que, além das questões patrimoniais, eu contrate questões pessoais, regule questões pessoais, o que me permite um leque muito maior de cláusulas e de negociações e de trabalho e tudo mais. Enfim, isso é maravilhoso, né? Temos também aí, então eu falei desses dois e falei da DAV, que são contratos já conhecidos, vamos chamar assim de típicos. No âmbito do direito das sucessões, nós podemos pensar no testamento como um contrato, como um instrumento. Também pode ser maravilhoso instrumento de muitas coisas de gestão patrimonial. Até mesmo de instituir, não é só instituir, mas demonstrar quando, por exemplo, um dos genitores naturais não tem aptidão para ser o guardião. O guardião é um pouco mais polêmico esse ponto, né? A gente precisava de uma live, de um curso só para falar disso, porque envolve guarda, um monte de coisa. Mas
quando não tem aptidão para fazer a gestão patrimonial dos filhos. Então, eu, fazendo meu testamento, tenho filhos menores, pensando na hipótese que eu possa falecer enquanto eles são menores, e acho que o pai dessas crianças, meu marido ou ex-marido, não importa, mas o genitor daqueles filhos, que é o natural a assumir a gestão patrimonial dos bens que eu deixarei através da minha herança, eu acho que ele não é a pessoa ideal, não é ele que eu quero que conduza, eu nomeio, então, um curador de bens que eu acredite que fará a melhor gestão patrimonial para aqueles meus filhos. Poxa, já pensaram nisso? Que maravilha! Já pensou você ter um filho incapaz, que você possa deixar quem vai conduzir o patrimônio para ele? Isso é maravilhoso. Eu lembro que a professora Daniela Mucilo, que também fala muito desse assunto, fala da tutela dos incapazes, realmente é um presente para quem pode e tem essa ferramenta. Então, nós temos muitas situações aí que podem ser construídas com os contratos que já existem. Maravilha. O que nós temos de não tão típico, não previsto na lei, mas que vem aí, então, desafiando a doutrina, a jurisprudência e o nosso dia a dia profissional? Contrato de namoros, né? Contratos de namoro. O que é isso? Posso fazer? Tem eficácia? Tem validade? Bom, a doutrina é bem dividida sobre o contrato de namoro. Mas por que eu preciso fazer contrato de namoro, Fabiana? Bom, primeiro vamos separar bem o que é namoro e o que é união estável. União estável gera responsabilidades e obrigações com alimentos, com direitos sucessórios e assim por diante. Namoro não, é um relacionamento afetivo amoroso que não vai gerar obrigações interpartes. Tudo bem. Só que hoje os namoros têm um liame muito tênue entre união estável e namoro. E as pessoas têm medo de que essa relação que elas acham que é apenas um namoro se torne uma união estável. E aí fica a nossa dúvida: o que fazer? O que fazer para eu namorar em paz e não ter o fantasma de amanhã ter uma ação contra mim? Bom, antes de mais nada, o que eu costumo falar é: olhe bem com quem você está se relacionando. Se você tem esse medo terrível que amanhã isso vire uma união estável, e você, enfim, tome muito cuidado. Mas, enfim, superada a escolha, o que nós fazemos? O que nós podemos pensar? Por que fazer um contrato? Bom, primeiro eu acho que ele tem uma declaração de vontade, válida declaração. É um contrato típico previsto no nosso ordenamento? Não é, mas o nosso ordenamento permite fazer contratos atípicos. E esse seria um contrato atípico. Ele tem validade? Eu entendo que sim. Ele pode, ele não vai constituir direitos, ele não vai, mas é uma declaração de vontade. No mínimo, numa discussão realmente mais técnica do instrumento em si, o que vai acontecer? Ele vai ser uma prova da intenção das partes. Eu acho que isso é importante. É claro, e devemos também registrar, doutores, que eu não tenho, havendo uma união estável, não é ridículo fazer, obviamente, um contrato de namoro para afastar direitos e obrigações. Esqueçam essa hipótese. Isso é fraude, isso é desonestidade, isso é falta de transparência. E não é disso que nós estamos falando. Ah, Fabiana, mas existe. Aí nós temos que combater com todas essas regras que são feridas, da boa-fé, da função social do contrato, enfim, e da própria lei, tá? Agora, o que é importante, então, dizer é que a doutrina é dividida sobre isso, né? Se é válido ou não. Por exemplo, Flávio Tartucci, Maria Berenice Dias entendem que é nulo. O Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do IBDFAN, acha que é válido. O professor Silvio Venosa entende que as pessoas, né, ele usa uma expressão temor do amor. Né? As pessoas hoje têm temor do amor. E o direito precisa, então, acolher tudo isso. Ele fala que os contratos de namoro podem ser feitos e vai depender aí da questão fática, né? Se é válido ou não. Óbvio, se é uma união estável e você fez um contrato de namoro, não vai valer esse contrato. Então, de novo, a gente volta naquele começo da responsabilização, da maturidade, da boa-fé, realmente, das partes contratantes, em qualquer negócio jurídico, e não é diferente aqui em família e sucessões, ok? Então, podemos fazer para afastar a ideia de que aquele relacionamento não se confunde com união estável, que nós não queremos ter comunicação de patrimônio, nada disso.
Isso às vezes é bom não só entre as partes, mas para terceiros. Por exemplo, quando esse casal de namorados já tem filhos e um deles falece nesse relacionamento, vem aquela questão, e agora? É herdeira, não é? Estava com ele, é companheiro, não é? Não, olha, fiquem tranquilos aqui, nós já fizemos um documento que isso é só um namoro. Então, eu acho que vale todo documento que traga uma intenção das partes, que seja para clarificar, para minimizar litígios ou para deixar esses litígios delimitados, né, sem muitas questões amplas, muito abertas, acho que é válido. Temos também... Fabiana, Oi. eu na minha função difícil de mediadora, preciso esclarecer que faltam 7 minutos para sua fala, para 40 minutos. Perfeito. Todo mundo sofre de ouvir isso, tão interessante que está, mas eu conversei com a Mônica, a gente estendeu para 40 minutos a sua fala, então você tem mais 7 minutos, tá bom? Não, obrigada, eu agradeço. É isso aí, tem que cortar, minha filha, porque professor e advogado não param de falar. Bom, e aí, doutores, já passando então para o contrato de gestação de substituição, um famoso popular contrato de barriga de aluguel. Ai, 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 eu posso? Gente, a nossa lei, olha quantos anos. Vocês lembram daquela novela Barriga de Aluguel? Tem gente que nem era nascida. Eu já estou ficando velha, lembro e já esqueci, aliás, porque já tanto tempo que passou, né? Gente, desde então se discutia isso numa novela popular e a gente não tem lei sobre isso. Não, não temos lei. Sabe o que nós temos? Uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza, sem custo, parentes, desde que sejam parentes até 4º grau. Aí em 2007 teve uma mudançazinha que podem ser os descendentes também. Então uma filha pode prestar esse contrato, pode prestar barriga, né? E assim por diante, uma sobrinha. Mas só aqui no Brasil em 2017. Em outros países isso é praticado e regulamentado. Me chama a atenção a falta de regulamentação, seja para sim ou para não, ou mais ou menos. Mas tem que ter regulamentação. Olha como nós estamos caminhando, engatinhando. Mas é possível, tá? E é, então, muito interessante essa possibilidade, porque hoje é constante isso. O banco de sêmen já é coisa do passado. E aí, nós vamos passando da barriga de aluguel para os contratos de coparentalidade, que é a discussão do caso Gugu, né? Uma das discussões, que lá tem muitas, mas uma das discussões, eu não sou advogada do processo, vou me ressalvar, só citar como um pequeno exemplo da discussão, né? Então, não estou me referindo ao caso, com todo o cuidado e ética que se deve ter, mas estou dizendo que agora nasce. Qual é o que nasce agora e que está nos desafiando? É o que a gente sempre trabalhou em direito de família, a divisão da conjugalidade e da parentalidade. Eu posso não ser mais casado, mas continuo com as responsabilidades paternas. E agora tem pessoas contratando só para ser parentais, só para ser parentes, só para serem pais de uma criança. Então, isso já existe fora do país, existe aqui. E tem agências para isso, tem sites para isso. Eu quero ter um filho, em vez de eu ter uma produção independente, eu chamo ou meu amigo ou esse estranho e falo, vamos ser pais de uma criança? Podendo ou não, nós temos uma relação sexual para esse fim, mas nós não temos nenhuma relação de conjugalidade. Não comunicamos patrimônio, não devemos alimento entre nós, vamos apenas ser pais de uma criança. Isso cresce demais, gente. Isso é uma realidade que a gente precisa encarar. E é interessante contratar. Você vai deixar o risco de ser surpreendido com tudo isso? Não! Me digam por que não contratar ou regular esse contrato, né? Temos também, eu não posso deixar de falar, já estou finalizando aqui, os contratos que vocês já devem ter ouvido falar, Sugar Daddy e Sugar Mommy. Horrível, né? Essa sensação de falar. Mas isso tudo nasceu com a expressão Sugar Babe em 1908, na Califórnia, que um empresário do açúcar lá da região casou com uma mocinha de 25 anos a menos. Ela foi a que empregou essa expressão. Mas eles se casaram, tiveram filhos, constituíram uma família. Hoje, o que é o Sugar Daddy? E aí isso evoluiu hoje para agências que nós temos no Brasil e fora também, que é uma relação que um patrocina o outro e tem em troca o quê? A companhia do outro. Pode ter uma relação baseada em afeto, em
relacionamento conjugal e íntimo, sexual, ou pode não ter. São partes que querem. Um tem o dinheiro para oferecer, o outro tem o quê? Quer o dinheiro e tem o quê? Beleza, jovialidade, energia, diversão, companhia e etc. E as pessoas têm feito esse tipo de contrato. E agora? E agora que desafia todos nós, sem falar da parte ética, moral, religiosa, que eu nem vou entrar nesse contexto, obviamente, que é importante, que é a formação da nossa vida, do histórico de cada um de nós. Mas o que eu quero chamar a atenção para os senhores é, será que eu posso? Será que eu devo? É válido? Eu sempre acho que é melhor contratar do que ficar na dúvida e no risco. E, por fim, não quer dizer que isso é família. Eles estão contratando um relacionamento que pode assombrar, arrepiar, as pessoas odeiam, não gostam, se sentem mal de ver. Ou tudo bem. Eu acho que nós, cada dia mais, estamos sendo desafiados a nos desprender de preconceitos, de estigmas e de conceitos fechados. Eu acho que é isso. E cada dia, então, meu recado aqui vai ficando, doutores, já, porque o tempo urge, é de olharmos para contratos que são famílias e contratos que não são famílias. Precisamos também nos desprender dessa mania que temos de querer encaixar tudo dentro de família. Não é família e pronto. E isso é ser maduro, isso é ter responsabilidade. Eu fiz um contrato que não me dá comunicação de patrimônio e alimentos. Eu queria isso na minha vida, vai procurar outro relacionamento. Isso é tão interessante que nos Estados Unidos, a tendência agora, acho que só tem 5 ou 10 estados que têm reconhecimento de união estável, sem contrato. Como assim, Fabiana? O que você está dizendo? Ou você tem um contrato de união estável, ou qualquer outro relacionamento não será reconhecido como união estável e dos direitos decorrentes dela. Ou seja, pessoas que precisam ter mais consciência do que fazem, do que escolhem e do que respondem e têm obrigação, ok? Então, acho que é isso, o caminho está sendo inverso nos Estados Unidos já. Não é deixar reconhecer tudo. Não, isso no Portugal também, só reconheço união estável se tiver escrito. E casamento, lógico. E todas as outras coisas podem ser contratos, mas não de família. Então, finalizando, finalmente, a minha fica aqui, então, esse panorama rápido, que o tempo não nos permite aprofundar muito, mas colocarmos, então, em nossas reflexões, se precisamos avançar e contratar mais, e pensar nisso com uma cabeça mais aberta, que eu posso contratar sem que isso seja um negócio, sem que isso seja o menosprezo ao meu parceiro, ou as relações envolvidas, né? Temos o contrato poliafetivo também, que eu esqueci de falar, né? Ou falei? Não, já falei. Enfim, fica essa reflexão para pensarmos, então, né? Onde queremos chegar enquanto sociedade, enquanto operadores do direito de família, enquanto um direito moderno, humanizado, mas responsável de direito de família. E eu acho que os instrumentos contratuais são um bom sinal, um bom caminho, porque neles eu consigo construir as minhas relações, em vez de esperar o Poder Judiciário decidir pelas minhas questões pessoais. Eu agradeço muitíssimo, de novo, ao OAB, que é a minha casa, a nossa casa, me sinto muito à vontade aqui. A querida amiga Maritza, a doutora Maritza também, que é uma honra estar aqui do lado, e a Mônica. E agradeço a todos vocês que tiveram paciência de ficar ouvindo, tá bom? Muito obrigada, um abraço, estamos aqui à disposição para as perguntas ao final. Obrigada. A fala da doutora Fabiana foi excelente, não preciso nem comentar demais. Eu esclareço que as perguntas, foi feita uma pergunta no Q&A, a gente vai passar para ela logo após a fala da Mônica. Então, eu já passo a palavra para a doutora Mônica, que vai abordar as práticas colaborativas, e em seguida nós continuamos os debates. Parabéns, doutora Fabiana, excelente. Gente, missão árdua agora, né? Falar depois da Fabiana não é fácil. Mas tudo bem, né? A gente está aqui para colaborar, né? Então, a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para colaborar. Então, cada um vai falar o melhor de si. E, assim, eu fui ouvindo a Fabiana que, assim, a gente não cansa, né? É triste a gente ter timing, né, para falar, porque quando a gente começa a conversar, a gente preparando essa palestra, na sexta-feira passada, a gente conversando, né?
e o que a gente ia conversar, o que a gente ia falar com vocês. E quando a gente começou a conversar e discutir os contratos de família, as práticas colaborativas e o que a gente ia trazer, quando a gente viu, era uma reunião que era para durar 40 minutos, acho que durou 2 horas e tanto, a gente não conseguia terminar de trazer assuntos e conversas. É um universo tão maravilhoso quando você começa a tentar fazer esse link, né, das práticas com os contratos de família e de pessoas, advogados que têm mais ou menos o mesmo perfil, como é o caso dos advogados aqui presentes, que aquilo você começa a criar, né, coisas, porque tudo é muito novo, né? Os contratos de família não são tão novos, mas a hora que você faz o link com as práticas e você começa a entender um pouco de como é que realmente as práticas colaborativas podem funcionar, porque as práticas colaborativas, sim, é um mundo novo, você começa a viajar e falar, nossa, mas eu não tinha pensado nisso, mas olha onde as práticas colaborativas podem entrar aqui. E é muito legal. E ontem, quando eu estava também pensando no que eu ia falar para vocês, eu também fiquei pensando e eu comecei a viajar. Falei, gente, eu não tinha pensado nisso, e isso, e isso, e isso. E hoje de manhã também, quando a gente estava fazendo o nosso ensaio, eu falei, poxa, eu pensei em mais isso e tal. Então, é um prazer, né, poder ouvir o que a Fabiana falou. E mais uma vez, enquanto a Fabiana estava falando, eu estava pensando em novas ideias, em outras coisas, e assim, a gente não para. Mas a gente tem um tempo para falar e a gente vai falar dentro desse tempo. Vou procurar ser razoavelmente breve e deixar aí para os debates. Mas vou falar, assim, em 3 segundos o que são as práticas, para quem está aqui e ainda não ouviu. Então, as práticas colaborativas é um método multidisciplinar de solução de conflitos, e não adversarial, onde as partes são os protagonistas do conflito, assim como a mediação, mas diferentemente da mediação, onde existe um mediador neutro que media as partes rumo à administração desse conflito e, eventualmente, para se chegar a um consenso, as práticas colaborativas têm como fim em si mesmo o consenso. E os advogados colaborativos, que são 2, ou seja, na mediação, é um mediador para 2 partes, e o mediador tenta mediar aquele conflito e estabelecer entre as partes que elas cheguem num resultado adequado para elas. Pode até não chegar num consenso, mas se Deus quiser, chegam. Se não, pelo menos elas estão com um conflito razoavelmente administrado. No caso das práticas colaborativas, não. É um advogado para cada parte que colaborativamente atuam e tentam que essas partes administrem o conflito entre elas, mas de uma forma colaborativa, de uma forma não adversarial. Mas cada advogado apoiando uma parte. Esses advogados podem se juntar com uma equipe. Essa equipe pode ser formada por coaches, que são profissionais de saúde mental, que podem ser psicólogos, assistentes sociais ou psiquiatras, profissionais da área de saúde, que têm uma formação em terapia familiar, em terapia sistêmica, que auxiliam as partes a lidar com as emoções, com a parte comunicacional envolvida naquele conflito, e, eventualmente, também financistas que trazem a visão financeira daquele conflito. Essas partes, assim como os advogados, assim como os, eventualmente, coaches, e esse termo coaches veio importado dos Estados Unidos, depois eu vou explicar rapidamente, e os financistas, eles firmam um contrato de não litigância, ou seja, as partes, desculpa, as partes, assim como os advogados, como os coaches e os financistas, se comprometem com o não litígio, ou seja, se houver uma demanda litigiosa, se as partes não conseguirem entrar neste acordo, eles têm que buscar novos advogados e, eventualmente, uma nova equipe de coaches
ou financistas para irem ao litígio. Isso faz com que o ambiente se torne transparente e colaborativo. Ou seja, caso as partes não cheguem a um resultado final de acordo, de consenso, as partes são obrigadas a procurar novos advogados. Os advogados, assim como a equipe que auxilia esses advogados e essas partes a administrar esse conflito, tem uma cláusula de retirada e essas partes são obrigadas a buscarem uma nova equipe, ou no mínimo, novos advogados, para irem ao judiciário. É audaz? É. É difícil? É. Ninguém está dizendo que é simples e ninguém chega pronto. Nem as partes, nem os advogados. As partes chegam cheias de mágoa, as partes chegam cheias de... chegam tensas, chegam com conflito, em conflito, senão elas não estavam ali. Mas esse caminho é trilhado em conjunto, com as partes, com os coaches, que entram aí auxiliando nas emoções, e os financistas que trazem os números de uma maneira não só mais clara, como também de uma maneira mais palatável, né? Trazendo, inclusive, eventual significado emocional daquela questão financeira. Mas aonde entra a questão dos advogados? Como é que eles trabalham e como é que entra também essa questão da similitude com os contratos de família? Os advogados, eles têm uma mudança de paradigma forte aqui. Eles não trabalham mais administrando o conflito de uma forma, num paradigma, numa forma adversarial, de falar, olha, se vocês fizerem isso, você pode perder a guarda. Se você fizer isso, você pode executar esses alimentos da seguinte forma. Se você fizer aquilo... Não é essa lógica adversarial que conta. E aí, vamos remeter aí, lembra aquele filme História de um Casamento, vocês devem ter visto, que ficou aí famoso no Oscar? A lógica que os advogados tratavam com os clientes deles, né? De repente, aqueles clientes tinham tudo para terem uma retomada na relação deles. Ou, no mínimo, terminar aquela relação de uma maneira extremamente saudável. Mas, de repente, o cara foi lá na casa da sogra, que ele tinha um relacionamento maravilhoso com a sogra, e recebeu e viu uma intimação em cima da mesa. Que a cunhada morria de medo de entregar na mão dele, né? E a mulher fala, é uma intimação. Como assim uma intimação? É, porque se ele fosse intimado naquele estado, tinha toda uma questão jurídica ali. Pronto, ali acabou. E a mulher fez isso por quê? Porque ela foi instruída pela advogada que se ela esperasse, que não sei o quê, quer dizer, isso é a lógica adversarial. E aí o papel do advogado é fundamental. É o mesmo papel de um advogado quando vai contratar com a parte e falar, olha, vamos fazer esse contrato de família aqui, vamos fazer um testamento, vamos fazer um contrato poliafetivo, vamos fazer um contrato da famosa barriga de aluguel, vamos fazer o contrato, que hoje no Brasil não é permitido, mas vamos fazer um contrato, qualquer que for. Isso é a postura do advogado, instruindo o cliente a não ir para o litígio, a não ir para o judiciário. A gente sabe que o judiciário não dá mais conta. Crítica zero ao judiciário e crítica zero ao litígio. Eles têm a sua função. O judiciário entra também nas práticas colaborativas no final da administração desse conflito, homologando esse eventual acordo que saia depois das práticas colaborativas trazerem o protagonismo das partes administrando o próprio conflito. O Poder Judiciário nunca vai ficar fora disso, principalmente se houver menores. Pode ser que numa administração de conflitos dentro da autonomia privada, com maiores capazes, a gente consiga homologar esse consenso, esse acordo na autonomia privada mesmo, dentro de um cartório, numa escritura, mas se houver menores, vai ter que ir para o... Dependendo, mesmo não havendo menores, dependendo do que tiver ali de questão, de bem disponível, etc., de vontade disponível, vai ter que ir para o judiciário. Ou seja, o judiciário sempre vai entrar.
salvaguardando qualquer interesse que precisar salvaguardar. Ou se houver idosos, né, eventualmente também vai precisar entrar, ou se houver incapazes, também vai precisar entrar. Ou seja, o judiciário sempre vai ter a sua função importante e precípua, mas ele vai entrar depois. O antes está com quem? Com as partes e com os advogados. E aí a função dos advogados é fundamental. A mudança paradigmática que a gente precisa entender que a nossa função é fundamental. Os advogados precisam entender isso. Os advogados precisam entender que a hora que eles são procurados, isso está no Código de Processo Civil. Isso está nas leis. É função primordial do advogado promover, antes de ir para qualquer método adversarial, promover a pacificação, promover a tentativa de consenso, apresentar para o cliente todas as opções que ele tem para solucionar aquele conflito que ele é parte. A parte é dona do conflito dela. Ela é parte do conflito. Ela é a protagonista. As práticas colaborativas, assim como nos contratos de família, ela devolve para as partes o que é dela. O conflito é seu, a vontade é sua. Então você tem o direito de determinar para quem vão seus bens quando você morrer. Você tem o direito de determinar para quem vão os seus bens numa eventual separação. Se você está namorando hoje, você tem o direito de falar: eu quero que vá para minha namorada ou não. Eu quero que vá para o meu namorado ou não. Eu quero que vá para o meu filho maior X bens a mais do que para o meu filho menor. Eu quero que tal filho administre a empresa e não este, porque ele tem um perfil melhor ou mais, né? Então, por que não? Se no contrato de família você faz isso, por que não numa administração de um conflito? Por que você tem que delegar para o Estado a administração de um conflito que você, na sua autonomia de vontade, contratou e decidiu? Se eu casei com aquela pessoa conforme a minha vontade, por que eu tenho que delegar para o Estado depois a maneira como eu vou me separar dela? Ou seja, vamos resgatar esse protagonismo. Mas as partes, quando estão em conflito, elas conseguem exercer esse protagonismo? Essa é uma pergunta. Difícil? Difícil. Às vezes, as partes, nesse momento, elas estão fragilizadas. Elas estão em conflito. Elas estão com a comunicação truncada. Elas estão angustiadas. A gente sabe, tem pesquisas de que as partes, quando estão muito angustiadas, muito nervosas, em um conflito muito acirrado, elas emburrecem, num bom português. Elas não conseguem lidar com aquela questão. Elas têm uma capacidade cognitiva diminuída. Isso é dado de pesquisa. Então, entra o quê? Entra aí os advogados que, de uma forma colaborativa, junto com os maravilhosos coaches, que, para mim, é a grande sacada das práticas colaborativas, é a equipe multidisciplinar trazendo esses coaches que podem nos auxiliar a administrar esse conflito, lidando com essa emoção, com essa dificuldade de comunicação que aquela família pode ter. A gente está falando aqui de família, por isso que eu estou focando em família, mas isso também pode ser usado na área civil empresarial. Só que a gente está aqui falando de contratos de família e de família, né? Então, estou focando aqui em família. Ou seja, dentro das práticas colaborativas, a missão é um compromisso com a postura não adversarial. É trazer para a esfera extrajudicial o processo de construção do consenso, tirando do terceiro, que é o juiz, ou até mesmo de um árbitro, que, apesar de ser extraconsensual, extrajudicial, é um terceiro, não é autocompositivo,
a vontade de lidar com o seu conflito. Quem é melhor para decidir a guarda do seu filho? Você ou o juiz da causa? Quem é melhor para decidir o quanto o seu filho precisa em termos de alimentos? Quem é melhor para decidir quem vai ficar com a casa X ou Y? E em que lugar seus filhos vão morar? Né? Quer dizer, isso para mim é óbvio. E para as partes também deveria ser óbvio. Só que para as partes a coisa é um pouco diferente. Porque naquele momento de emoção, onde eles não conseguem lidar com aquilo que vem, eles preferem, às vezes, delegar para um terceiro e falar, resolve por mim. Porque está tão difícil para eles lidar com aquele conflito, lidar com aquilo, que eles preferem que o terceiro resolva. Mas aí cabe a nós tentar resgatar esse protagonismo e fazer com que as partes voltem a se sentir protagonistas com ajuda, porque eles vão precisar da ajuda desses advogados e desses profissionais que vão agregar a equipe. Tá? Então, a mudança paradigmática é muito grande. Não só para os advogados, para as partes. E a gente tem que auxiliá-los nisso, porque as partes vão buscar na gente o advogado tradicional e o que eles conhecem por advogados. Então, eu mesma, como advogada colaborativa, eu já ouvi dos meus clientes, mas para quem você está advogando? Por que você quer que eu enxergue isso na outra parte? Porque você precisa entender que a outra parte pensa assim, assado. Isso não quer dizer que eu estou defendendo a outra parte, isso quer dizer que eu estou fazendo ele enxergar de uma outra forma o conflito, de um outro formato. E aí, aonde encaixa? E aí, voltando a falar, né, rapidamente da mentalidade interdisciplinar. As relações, elas geram transformações e constroem realidades. Essas realidades que são construídas, nem sempre a lei e o judiciário conseguem dar conta. É impossível a lei e o judiciário dar conta de todas as realidades existentes. Então, até que ponto hoje no Brasil a gente não tem né, essa questão que a Fabi trouxe de barriga de aluguel, né, a famosa barriga de aluguel, entre aspas. Como é que acaba acontecendo com alguém que quer fazer uma barriga de aluguel? Vai para o exterior. E aí lida com novos problemas, porque tem que trazer essas crianças para o Brasil que nascem americanas, e aí em que formato elas vêm para o Brasil, e aí como é que lida com o plano de saúde, como é que fica tudo isso, quer dizer, é uma série de problemas que vão sendo criados exatamente porque a lei não regula. Como é que ficam essas relações poliafetivas, como a Fabiana falou? A lei não regulando, é família, não é família? E aí? Se é família ou se não é família, precisam ser reguladas de alguma forma. E se não são reguladas, então que o contrato dê conta. Que a autonomia privada dê conta. E as partes entendam que a autonomia privada dê conta e parem de querer que um terceiro resolva, que o judiciário resolva tudo. Isso é um aprendizado. Concorda? A inter-relação, enquanto fenômeno, ela vai trazer consequências. E aí, a crença na possibilidade de construção de novas realidades. As práticas colaborativas, elas, então, diminuem a possibilidade do conflito, porque elas vão trazer a possibilidade de um consentimento informado. Elas vão entrar propiciando esse ambiente de transparência, esse ambiente das partes conseguirem, de uma maneira mais calma, mais tranquila, administrando suas emoções e administrando a sua comunicação, tranquilizando um pouco o redemoinho que acontece dentro dela, lidar com esse conflito. As ferramentas que também são trazidas de escuta ativa, de visão interdisciplinar, também são um grande propiciador de trazer essa questão conflituosa num ambiente de paz, de pacificação. Também o ambiente de transparência faz com que as partes se sintam mais à vontade para poder
estar mais próxima da solução desse conflito de forma pacífica. Também, a decisão pode ser mais informada e consistente, porque eles vão ter mais acesso às informações, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional, porque eles vão estar com as emoções mais lidadas. Os advogados, eles orientam o cliente de forma informada, no formato, né, de consentimento de livre informação, e os coaches ajudam a lidar com essas emoções. Os coaches também, que são os profissionais de saúde que entram, trazem a voz dos filhos. Então, eles podem trazer os filhos lidando e trazendo a voz deles para os pais conseguirem ouvir o que os filhos têm para dizer a eles. Ou seja, o que está acontecendo no coração ou na mente desses filhos, por exemplo, no meio de um divórcio ou de uma administração de um conflito, né? Os coaches também preparam as partes para as próximas conversas. E esse trabalho, ele é interdisciplinar, então ele acontece todo entrelaçado. Enquanto os advogados estão preparando os documentos jurídicos e conversando com as partes do ponto de vista jurídico, os coaches, paralelamente, estão conversando com as partes sobre as questões emocionais e comunicacionais. Os coaches conversam com os advogados conversam com as partes conversam com os coaches conversam com os advogados. O financista entra conversando também, levantando as informações financeiras. Quer dizer, é um trabalho muito interessante e casado. Eles trabalham, por exemplo, os financistas, até o significado emocional do dinheiro. Eles podem trabalhar o que significa aquela emoção que vem cada vez que se discute uma questão financeira. E aí eu dou um exemplo até para já ir finalizando a minha apresentação. Uma financista que veio da nossa primeira capacitação em práticas colaborativas, o nosso primeiro treinamento em práticas colaborativas no Brasil, ela estava falando de um divórcio que estava muito difícil para sair, mas aí, depois de muita discussão, estava tudo certo, tudo administrado. Quando chegou no finalzinho, tudo certo, o patrimônio todo dividido, e aí eles não conseguiam sair do lugar, porque a casa que eles moravam, o cônjuge masculino o marido não concordava em vender. E a mulher falava, vamos vender, porque é a única maneira da gente resolver o problema patrimonial. Não tinha outra maneira de resolver financeiramente a questão se não vendesse a casa para poder dividir o dinheiro. E ele falava, não vou vender. E aí a gente não estava no caso, mas eles não entendiam por que ele não queria vender a casa. Até um dia que o financeiro entrou e falou, por que você não quer vender a casa de jeito nenhum? E aí ele falou, porque nessa casa ela vai voltar para mim. Quer dizer, era o único vínculo que mantinha o casal. Como é que ele ia vender aquela casa? Aquilo significava o fim em si mesmo. Então, essa emoção que aparece ali precisa ser lidada. E aí os contratos de família, assim como as práticas colaborativas, lidam com isso. E aí, que mundo lindo! Nos contratos de família, principalmente naqueles polêmicos, é onde a gente faz a festa, as práticas colaborativas. Por quê? Porque a gente sabe que os contratos de família que são polêmicos, como os contratos de namoro, como os contratos poliafetivos, como vários contratos que a Fabiana citou, a gente sabe que se bater no judiciário pode vir uma decisão horrorosa. Então, o que a gente faz? A gente põe uma cláusula. Que cláusula? Dizendo que se houver desarmonia, conflitos relativos àquele contrato, as partes optam por resolver inicialmente aquele conflito dentro do formato consensual da mediação, das práticas colaborativas. E aquilo faz com que aquele contrato, que eventual conflito que possa existir, seja resolvido dentro da autonomia da vontade privada. Ou seja, a chance de cumprimento de um acordo que saia de um conflito administrado dentro das práticas colaborativas, dentro desse modelo das práticas colaborativas, a chance de cumprimento daquele acordo é infinitamente maior, porque vai sair da autonomia da vontade. Uma cláusula
dentro de um contrato de família, ou mesmo se um contrato de família, para ser feito, precisa de uma administração até de um conflito anterior, ou até de uma discussão anterior, para se elaborar aquele contrato de família, até para elaborar um contrato de família, as práticas colaborativas podem entrar, um advogado colaborativo para cada lado, para poder se preocupar de fazer aquele contrato e aquele contrato sair harmônico também. E aí, também se preocupar com o pós. Caso aquele contrato chegue a posteriormente ser objeto de um conflito, ele vai ser administrado preferencialmente dentro das ferramentas ou métodos consensuais de administração de conflitos e pode enumerar mediação, práticas colaborativas, qualquer método que faça jus à questão consensual e autonomia privada. A visão sistêmica do conflito também é preservada dentro dessa abordagem. O indivíduo pertence a um sistema, ou seja, você é um indivíduo que pertence a uma família, a uma sociedade, a uma empresa, você tem que ser considerado como tal, e mesmo dentro do sistema, que é formado pelo advogado, pelo coach, por todos que estão envolvidos ali, você também forma um sistema, então as práticas colaborativas também respeitam esse sistema, e você, indivíduo, inserido nesse sistema, e você não corre o risco de parar com uma decisão, por exemplo, como a Fabi falou, num contrato de família, que você fez um contrato de namoro. O Conrado outro dia estava dando uma apresentação para a gente lá na comissão do nosso querido João Agui, que vai estar em breve palestrando aí para a gente aqui na comissão, e ele estava falando do contrato de namoro. Então ele falando assim, a gente sabe que o contrato de namoro, ele não tem nenhuma validade, né, em termos judiciais. Se o juiz não quiser considerar o contrato de namoro, ele não considera. Então, o que ele fala, né? Eu estava conversando isso com a Fabiana antes dessa apresentação nossa. Ele fala assim, no contrato de namoro, o que ele sugere, e a própria Fabiana também falou que sempre faz isso nos contratos de namoro dela. Estamos aqui namorando e não queremos constituir uma união estável, não temos a intenção de constituir família neste momento. Mas se por acaso você, Magis, como diz a nossa querida Fernanda Tatucci, você, querido Magis magistrado, quiser transformar isso numa união estável, nós estamos querendo que essa união estável seja transformada sob o regime da separação total de bens. Aí a gente fala, bom, mas por quanto tempo esse contrato é válido? Por 2, 3 meses, né? Porque dali 3 meses você tem que reafirmar essa vontade de que você está namorando. Então ele falou, olha, eu aconselho vocês a colocar um despertadorzinho, e aí de 3 em 3 meses esse despertador toca para você lembrar de reafirmar essa vontade tua no contrato, para você não correr o risco daquele contrato virar uma união estável. Então, isso é um problema, né? E aí você faz um contrato com todo carinho e amor para não se transformar numa união estável, e aquele próprio contrato acaba podendo ser transformado numa união estável. Você corre o risco de ter uma decisão, por exemplo, que uma colega compartilhou comigo, de ação de reconhecimento e de solução de contrato de namoro consensual, onde o juiz falou de falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, inicial indeferida, processo julgado extinto, sentença mantida, recurso desprovido. Ou seja, o judiciário não reconheceu o contrato de namoro. Se isso fosse resolvido dentro das práticas colaborativas ou dentro de uma mediação, e aí é óbvio que eu estou aqui falando de práticas colaborativas, então eu vou puxar a sardinha para a gente resolver isso dentro das práticas colaborativas, a possibilidade de cumprimento é muito maior e a ideia é muito melhor. Os novos olhares dentro da pandemia, tem famílias morando juntas de novo dentro do divórcio. E como é que fica essas famílias que estão morando juntas, mesmo divorciadas? Vai constituir uma união estável de volta? Como é que ficam os namorados que estão morando juntos para não ficarem em locomoções? Vão constituir uniões estáveis? Como é que você vai falar? Por causa da pandemia, né?
A proteção do Estado, ela inicia na família, porque dali pode se iniciar, por exemplo, uma sociedade inclusiva empresarial. Como é que fica? Então, as práticas colaborativas têm a sua função de guiar e ajudar as famílias para lidar com os problemas da realidade. Querida Mônica, a Júlia está nos lembrando que nós temos 5 minutos para responder as perguntas. Então, infelizmente, eu preciso interromper e lembrar que precisa de concluir. Acabamos. Desculpa pela situação delicada. Mediador não é fácil, né? Não, tá tudo certo, acabou. É isto. Eu fico muito lisonjeada de poder ser mediadora de 2 queridas amigas que eu admiro tanto. E o que fica para mim dessas 2 falas, que foram excelentes, é como é importante a postura de nós, advogados e advogadas, na sociedade em que estamos vivendo. A doutora Fabiana deu inúmeros exemplos de contratos que podemos fazer, e esses contratos possibilitam o quê? Evitar litígios, porque a função do advogado é ajudar aquela parte a resolver os problemas. Então, se nós conseguimos, junto com o cliente, óbvio, respeitando a vontade dele, trazê-lo para a responsabilidade e antes de um problema já prever o que pode acontecer e colocar num contrato de família, sim, isso vai evitar que lá no futuro o problema seja muito maior. E associando as práticas colaborativas, em que profissionais nos ajudam, como a doutora Mônica explicou tão bem, a resolver o conflito que surja. Se esse conflito surge de algo que previamente foi objeto de um contrato, ainda melhor. Um contrato feito com esse advogado, como a doutora Fabiana falou, que vai, inclusive, colocar uma previsão de que, havendo um conflito, é possível resolvê-lo com mediação, com práticas colaborativas. Enfim, os 2 temas estão totalmente ligados a essa visão do advogado 5.0. Eu adorei essa previsão que a querida Helena Mandelbaum e a querida Mônica falaram numa live anterior, dessa situação atual que nós vivemos, em que a função do advogado é cooperar. Quer dizer, ele tem essa função de ajudar o cliente a resolver problema e não brigar cada vez mais. E neste ponto, eu faço uma ponderação só, que a doutora Fabiana deixou o gancho na fala dela, que é na questão de sucessões. Aqui, vários advogados devem estar ouvindo. Quem nunca foi procurado, que atua na área de família e sucessões, para fazer um contrato, geralmente um testamento, por uma das partes que casou nas famosas famílias recompostas atualmente tão comuns, e que tem um novo cônjuge ou uma nova união estável, um novo companheiro, mais filhos do primeiro casamento. E essa pessoa quer que, numa eventual morte prévia dela, esse patrimônio vá para os filhos e não para o cônjuge ou companheiro. Então, em sucessões, se eu tiver que escolher uma questão, é essa que eu falaria aqui hoje, que é a mais polêmica na minha visão, e que, infelizmente, não é possível resolver com um testamento 100%, porque a resposta que nós damos quando esse cliente nos procura é: você pode testar 50% do seu patrimônio, mas hoje o cônjuge é herdeiro necessário pelo artigo 1845. Então, existe uma limitação dessa possibilidade de o cônjuge poder testar e deixar para o filho do primeiro casamento aquele patrimônio que ele angariou antes dessa nova união ou deste novo casamento. Então, se eu tivesse que escolher um tema, já que o nosso tempo é tão exíguo, sobre sucessões para falar, que tenha a ver com o que nós discutimos aqui, de contratos em família e sucessões, seria esse, da previsão atual do artigo 1845, que tem um artigo do professor Gustavo Tepedino, que na minha visão é o maior civilista, um dos maiores civilistas hoje do Brasil, falando da necessidade de alteração legislativa para que o cônjuge deixe de ser herdeiro necessário. Então, ele poderia sim continuar como herdeiro concorrente, mas caso aquela parte queira testar para que os filhos recebam a integralidade do patrimônio, essa alteração legislativa que tiraria o cônjuge do 1845, que deixaria de ser herdeiro necessário, ela é essencial para que essa liberdade testamentária tão importante nos dias de hoje, como a doutora Fabiana colocou, ela se faça presente. Então, essa é a fala que eu acho assim, mais pontual do direito das sucessões hoje, em que eu considero importante a ação de nós advogados, ao escrevermos artigos, ao de nos manifestarmos em palestras, em eventos,
falarmos da nossa posição, obviamente quem concordar com ela, dessa necessidade de alteração legislativa. Tem um anteprojeto do IBDFAN, que aborda esse tema, em que retira o cônjuge do 1845, e tem também uma posição, para finalizar essa minha fala breve, bem breve, do professor Mário Delgado. Ele é um dos doutrinadores que defendem isso, tem um artigo dele na revista do IBDFAN, de janeiro e fevereiro de 2018, em que, na visão dele, que é uma visão minoritária, mas interessante de se olhar, o companheiro não é hoje herdeiro necessário. Então, ele entende que no recurso extraordinário, em que o STF igualou a sucessão do companheiro à sucessão do cônjuge, ele entende que esse artigo 1845 não se aplica ao companheiro. Então, resumindo, na visão do professor Mário Delgado, que é uma visão minoritária, mas muito interessante para quem quiser pesquisar, hoje o companheiro não é herdeiro necessário. Então, numa união estável, seria possível fazer o contrato de convivência e o testamento, prevendo que, num eventual falecimento, esses bens iriam para esses filhos da primeira união, nessa situação bem específica que estamos abordando. Esse ponto, eu ressalto, é muito polêmico, então eu acho hoje, de certa forma, arriscado fazer, porque tem grande chance disso ser afastado pelo judiciário, uma vez que a maioria do entendimento ainda é hoje de que o companheiro é sim herdeiro necessário como o cônjuge. Mas fico alerta para quem atua na área de como podem ser usados os contratos, tanto o pacto antinupcial, o contrato de união estável e o testamento, para atender à vontade dessas partes que nos procuram como advogados. O tema é muito interessante, a abordagem das duas palestrantes foi excelente, muito instigante, e eu gostaria de passar as perguntas. Foram feitas 3 perguntas, 2 para a doutora Fabiana e uma para a doutora Mônica. Eu passaria primeiro a pergunta para a doutora Fabiana, se é possível fazer um contrato durante o casamento após algum conflito onde o casal se manteve casado. Pergunta de Assunção Alessandra. Olha, muito interessante, Assunção, essa pergunta, e isso traz exatamente a essência dessa reflexão que eu sugeri a vocês na nossa fala. Será que não é a hora de mudar muitas coisas, né? Então, antes de responder o que você me perguntou, eu me lembrou uma outra questão que nós temos. A modificação do regime de bens. Eu posso modificar hoje, desde o Código Civil de 2003, mas só pela via judicial. Ou seja, olha de novo a limitação. Eu caso extrajudicialmente, eu divorcio extrajudicialmente e eu não posso mudar o regime extrajudicialmente? Ei, estamos desalinhados, né, nas nossas situações. Claro que eu tenho todo um cuidado com fraude, terceiro, por isso o crivo importante do judiciário. Mas, de novo, a gente não pode legislar, trabalhar com as exceções, com os de má-fé. Por quê? Porque o sistema nos dá outros mecanismos para isso, né? Mas só uma observação, que temos projeto de lei para mudar isso, tá? No Brasil, para que a mudança do regime de bens seja extrajudicialmente feita em cartório. Mas voltando à questão da assunção, eu entendo o seguinte, não temos hoje isso, Assunção. O que nós podemos fazer, eu já tive na minha prática da advocacia, é fazer um acordo de vontades entre esses cônjuges, estabelecendo algumas regras que eles entendam importante, mas tem um efeito moral. É um instrumento particular que resolveu. Nos casos que eu atendi, que a gente estabeleceu esse papel, as pessoas assinaram e teve essa formalidade, resolveu. Eu acho que quando a gente às vezes coloca no papel, ainda que isso não apareça no mundo jurídico, não tenha uma repercussão jurídica, ganha força. De novo, eu tive o diálogo sobre o assunto e eu tive definições sobre o assunto. Mas não tem isso previsto na nossa lei, não é uma prática, e é difícil, né, ainda hoje, ter um reconhecimento dependendo do que for acordado. Todavia, se for um ajuste patrimonial entre esses cônjuges que estão tendo um conflito, a mudança do regime patrimonial, né, do regime de bens, é bem indicada. Né? Ainda que passe pelo judiciário, demore 6 meses ou mais, né? Eu acabei de fazer uma, que eu entrei em julho do ano passado, acabou em março agora. Então, ainda assim, acho que vale a pena fazer e repensar qual é a necessidade do casal e tentar adequar, sim. Obrigada. Eu agradeço a sua resposta, doutora Fabiana. Me passo a segunda pergunta, não está identificado quem fez, mas eu vou ler.
Foi feito entre o casal escritura pública de pacto antinupcial adotando o regime de separação de bens. No entanto, o casamento só foi realizado 18 meses depois da formalização do pacto, utilizando essa mesma escritura pública. Esse período antes do casamento pode ser entendido como união estável com partilha de bens adquiridos nesse período? Ou prevaleceria a intenção das partes adotada no pacto? Muito boa a pergunta, né? Exatamente, muito interessante. Bom, primeiro, em tese, esse pacto só vai ter eficácia funcionar e ser reconhecido e ser aplicado com o casamento. É interessante porque não tem prazo de validade o pacto, ele só precisa ter um casamento. Então, em tese, a primeira parte da resposta é vale o pacto, tudo bonitinho para esse casamento. A resposta vai ser depende de como esse casal vivenciou entre a elaboração do pacto e a realização do casamento. Se eles eram namorados, fizeram pacto, habilitaram tudo e não casaram e continuaram namorados, tudo bem, não há comunicação e tudo certo. Agora, se eles foram para uma vida familiar, conjugal, que preenche lá os requisitos do artigo 1723 do Código Civil, e configurou-se aí uma união estável, nós temos duas correntes, é um tema muito polêmico. Em tese, no meu entendimento, lendo o sistema, né, como um todo, eu entendo que eles estariam, se assim fosse, uma união estável, no regime da comunhão parcial de bens, porque não fizeram um contrato para isso, não focaram nada para isso, e com o casamento vai valer o pacto, tudo bem? Porém, nós temos uma decisão do STJ de há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, que reconheceu este contrato na mesma situação que o doutor explicou para nós, para validar as regras patrimoniais da união estável, que assim vivenciou. O que eu acho, com todo respeito, salvo o melhor juízo, é um equívoco técnico. Isso abala a segurança jurídica. Você tem pacto para isso, você tem contrato para isso. Não posso transmudar isso sem que seja um desejo das partes, especialmente. Porque daí quando bateu no judiciário, porque tinha equívoco, tinha litígio, né? E alguém falou, não, ok, a regra é do pacto. Não é. Então, é bem polêmico, mas essa é a minha opinião. Tem uma última pergunta para a doutora Fabiana, que eu já passo a palavra para a Mônica em seguida, que é a da Adriana Garrido. Gostaria de saber a posição da doutora Fabiana a respeito da possibilidade do cônjuge renunciar em pacto antinupcial o direito concorrencial à herança. Tanto Rolf Madaleno como Mário Delgado entendem com excelentes argumentos que é possível. É verdade. Querida doutora Adriana, uma querida amiga, sempre presente nos eventos, a nossa colega lá na Comissão de Direito de Família do IASP também, obrigada, viu, pela presença, pelo carinho. Eu acho super difícil essa questão, acho super polêmica essa questão, e eu entendo, hoje minha posição não é possível, eu acho excelentes os argumentos dos professores Rolf e do Mário, que conheço os argumentos e tudo. Eu não entendo possível no pacto essa renúncia. Por todo o nosso ordenamento, seja pela Constituição que prevê o direito à herança, eu não entendo o direito concorrencial como um direito assistencial. Eu acho que é direito de herança e você não pode renunciar. Então, me parece que só com uma alteração legislativa. Então, aí vocês me perguntam, mas você faria ou não? Bom, dependendo do caso concreto, a gente pode elaborar uma cláusula com essas intenções das partes, até porque a legislação pode mudar, e aí você faria essa previsão na cláusula. Mas não é algo que eu ache tão efetivo e executável, de pronto e está certo. É muito polêmico. Então, pensando no cliente, na segurança jurídica que ele deve ter, poderia sim fazer, mas com essas ressalvas e com toda a intenção que essas partes gostariam que fosse, para a validação do judiciário aí no momento oportuno. Excelente, é que eu não posso deixar de fazer o comentário, que com certeza isso foi abordado muito bem pela doutora Fabiana no livro dela, né, que é resultado da dissertação dela, de regime de bens e pacto antinupcial. Eu tenho, adoro, sempre uso, e fica Obrigada. aqui a propaganda lícita e válida, porque realmente o livro aborda todos os pontos polêmicos relativos ao pacto. Marita, desculpa só te interromper, quando você citou aquele artigo do professor Mário Delgado, que é maravilhoso, sim, não é na revista do IBDFAM, é na revista Nacional de Direito de Família do IASP, só para fazer o registro. Será, Obrigada. Fabi? Depois a gente tenho verifica. certeza.
Eu vi, então tá chequei. bom. Obrigada. Desculpa. Que Não, bom. É só para bom o pessoal ir esclarecer. procurar. Não, é bom esclarecer porque o artigo é muito bem fundamentado e como eu ressaltei, essa é uma posição ainda minoritária, mas é uma grande saída para essa sinuca de bico em que nos vemos, de pessoas que querem prever o que fazer com o patrimônio que eles construíram e ao ter uma nova união estável ou casamento, simplesmente não conseguem hoje. Então, o Mário apresenta uma saída que é polêmica, né, doutora Fabiana? Bem polêmica, porque ainda é minoritário, mas fico alerta para procurar. Então, a revista que a doutora Fabi acabou de esclarecer que ela é magíster. Passando, então, para a palavra para a doutora Mônica, o que a Patrícia colocou aqui na pergunta, Mônica, é o seguinte: obrigada pelo excelente debate. Em tempos de pandemia, com as alterações nos hábitos e na dinâmica das famílias, gostaria de saber se houve um aumento na procura pelos advogados colaborativos e se estão conseguindo usar as ferramentas online para solucionar os conflitos. Mônica, você está sem áudio. É difícil falar assim, sem áudio, né? Sim. Normalmente a gente precisa de áudio para falar. Mesmo que vocês exercitem a escuta ativa, vocês não conseguem ouvir sem áudio. É o seguinte, obrigada. Adriana, foi maravilhosa a sua pergunta. E obrigada, Patrícia, pela sua pergunta também, que dá a gente explicar a dimensão também das demandas e das questões aqui. Eu tenho me perguntado muito isso, sabe? E acho que assim, essa demanda por advogados colaborativos, cooperativos, né? Porque a gente tem o colaborativos na acepção real da palavra, estrita da palavra, né? E o colaborativos no sentido amplo da palavra, porque você pode ser colaborativo no sentido amplo, né? Que você é colaborativa porque você tem esse espírito colaborativo, e você pode ser colaborativo no sentido estrito de você ter estudado para ser um advogado colaborativo, de você, de fato, ter trabalhado para isso, ter feito uma capacitação, ter se formado e se preparado para ser um advogado colaborativo. Que isso exige participação em grupos de estudo, exige uma formação, uma capacitação que hoje é dada pelo Instituto de Práticas Colaborativas e tal, e alguns outros cursos e participação de grupos de estudo. Até convido vocês a participarem da nossa comissão de práticas, conhecerem um pouquinho mais desse trabalho. De qualquer maneira, então você sendo um advogado colaborativo ou amplo, né, ou no sentido amplo ou no sentido estrito, eu acho que essa procura por advogados colaborativos nos dois sentidos tem crescido paulatinamente, independente da pandemia, tá? Isso eu sinto um pouco. Eu tenho sido procurada no escritório digamos assim, 1 ano e meio para cá, sei lá, 2 anos para cá, por pessoas que batem na minha porta e falam: eu não quero ir para a briga, eu quero me separar, eu quero fazer um bom divórcio, eu quero fazer uma boa dissolução da minha união, quero discutir guarda, quero discutir alimentos, quero discutir o que for, né? Uma questão sucessória de uma empresa familiar, mas eu não quero ir para o litígio, eu não quero ir para a briga, eu não quero recorrer a juiz, eu quero ficar fora do judiciário. Então, eu tenho tido essa fala recorrente. Eu não quero briga, eu não quero ter que entrar com ação. Eu tenho visto isso muito, sabe? Pessoas que batem no meu escritório também falando assim: eu fui na sua colega e ela falou que eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas eu não quero. Ela falou que eu tenho que trocar a chave da minha fechadura e trocar a fechadura, trocar a trinca, e eu não quero. Ela falou que eu tenho que entrar com uma ação amanhã, porque senão eu posso perder meu filho, porque eu não quero. E, assim, uma fala de socorro, sabe? Assim, eu não quero brigar, eu quero resolver, estou magoada, estou chateada, mas eu não quero brigar. Às vezes é uma fala que você percebe que é recorrente, mas que também não é do fundo do coração, porque a hora que você começa realmente a prática consensual e colaborativa, vem os conflitos e a pessoa não dá conta daquilo e quer ir para a briga um pouco. Às vezes, aquilo, aos poucos, vai sendo
dirimido e o conflito vai sendo melhorado e as partes começam, de fato, a aderir àquela colaboratividade, porque os clientes não chegam prontos. Os clientes podem chegar até com vontade de não brigar e querer, com mais mágoa que estejam, querer aderir às práticas colaborativas ou ao espírito colaborativo, mas eles chegam, no fundo, com mágoas, com conflitos, ou às vezes eles até chegam falando, não, eu tô louca da vida porque ele me trocou por outra, ou ela me trocou por outro, ou ela faz isso com meu filho, tem alienação parental, ela fala pro meu filho que eu sou chato, e ela... Mas eles chegam pelo menos com o espírito de querer conversa, de querer ouvir ou de querer conversar. Nem sempre de ouvir, mas mais de querer falar normalmente, né? Então, eu tenho visto um aumento paulatino, né? Disso. Não só na pandemia. Na pandemia eu tenho sentido isso um pouquinho mais, sim. Mas outro dia eu estava conversando com algumas amigas e até com o próprio Mário Delgado, né? Desse artigo e das posições aí em relação à questão do cônjuge, do companheiro como herdeiro necessário, etc e tal. Outro dia eu liguei para ele até para convidar ele também para fazer uma palestra, que ele vai vir conversar com a gente aí em breve sobre a questão da arbitragem no direito de família. E aí eu falei, Mário, como é que estão as coisas aí? Os não sei quantos milhões de divórcios novos estão batendo na sua porta? E ele deu risada e falou, não, ainda não, na sua estão, ainda não. Então, eu acho que tem uma demanda represada ainda, sabe? O pessoal está em época pandêmica ainda represando os conflitos, porque as pessoas estão com tanto medo da pandemia que elas estão represando ainda um pouco os conflitos. Mas quem não consegue mais represar os conflitos, eu posso dizer assim, é uma ilação minha, que estão tentando buscar métodos não judiciais, porque quem está indo para os métodos judiciais está percebendo que o judiciário não está dando conta, ou até está dando conta porque os juízes têm menos audiências e tal, e está conseguindo despachar mais rápido e tal. Mas não está dando conta dos conflitos, por exemplo, que dependem de uma questão subjetiva, onde o juiz, por exemplo, o cara entrou com um pedido de revisão de alimentos, simplesmente porque começou a pandemia. Não, o juiz vai falar, querido, vai conversar com a tua mulher e negocia com ela por que você quer baixar esses alimentos. Você tem que me dar uma prova do porquê que você quer baixar esses alimentos. E aí eu volto a uma fala que eu tenho tido recorrente, a Marília Xavier, que falou assim, que tipo de desconexão tem nesse cliente, que tipo de desconexão também tem o advogado de não falar para ele, escuta, né, vai conversar primeiro com a tua esposa, vai primeiro conversar com a tua ex, né, nesse caso, para você entender qual é o motivo. Então, fechando e respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que essa busca tem crescido antes da pandemia, pós-pandemia um pouquinho mais, e eu acho que a hora que a pandemia estiver mais arrefecida, no sentido das pessoas voltarem para um novo normal, mas de uma maneira mais consistente, de poder sair mais e liberar os seus desejos, né, de eventualmente se divorciar, de eventualmente dar margem e dar vazão aos seus conflitos, eu acho que a procura vai ser maior por advogados, por esses novos advogados, por uma advocacia mais humana, por uma advocacia mais consensual. É muito interessante, Mônica, a sua fala. Na live que a gente fez aqui na Comissão de Direito de Família da OAB, com o Dr. João Aguirre, né, que é o presidente da Comissão Estadual de Direito de Família, nosso querido amigo do IBDFAM também, eu terminei perguntando para ele como você vê a atuação do advogado de família pós-pandemia? E foi exatamente o que você falou agora. É esse advogado que tem ferramentas que realmente ajudam esse cliente a resolver os seus conflitos da forma menos judicializada possível. E hoje nós temos inúmeras ferramentas. Muitas delas foram faladas aqui. Eu faço a ressalva aí para a possibilidade, mesmo durante a pandemia, de fazer qualquer ato notarial agora de forma eletrônica. Isso é um grande avanço que a pandemia nos trouxe. Algo que era para ter sido feito já ficava amarrado. O CNJ lançou o provimento 100, que possibilitou. Então, fico alerta para todos que estão ouvindo, para todos nós, desse cabedal que nós temos, de contratos, que a doutora Fabiana elencou vários deles de forma riquíssima, das práticas colaborativas, desse advogado que tem essa visão aberta, ampla, uma formação diferenciada
em que ele realmente auxilia o cliente à solução e não a adiar o problema. E isso fica cada vez mais claro, inclusive no período pós-pandêmico. Eu também percebo um entrave ainda para isso acontecer, mas eu imagino que já vai se desenrolando e no período pós-pandemia isso vai ser um boom de possíveis resoluções dos conflitos que existirem de todas as formas, não só de família, mas esse é o tema principal que a gente está abordando hoje, de forma amigável, cooperativa, colaborativa, e fico alerta para todos nós nos prepararmos a cada dia para isso, com inúmeros eventos e cursos que têm acontecido nesse período. É uma fase muito rica que a gente pode aproveitar para nos aprimorarmos nesse aspecto. Eu ia até puxar isso, ainda bem que você lembrou, Maritza. A gente estava conversando outro dia sobre isso e você estava me falando desse webinar, dessa live que você fez com o João na sua comissão, né? na sua seccional. E eu estava lembrando exatamente isso, né? O João sempre foi um cara consensual, sempre primou por isso. Mas eu estava lembrando exatamente isso. E foi bom você ter puxado esse gancho, porque realmente a gente vê cada vez mais nos próprios advogados que ainda têm essa visão mais adversarial, esse perfil até mais adversarial, e estão acostumados mais com a adversariedade, eles estão, né, olhando mais para o consenso e percebendo que é isso. Ontem eu estava vendo o final de uma live, eu não consegui ver inteira, promovida pela Cláudia de Processo Civil, e ela trouxe desembargadores para falar um pouco sobre isso, sobre o online, né, a questão do online, que é um papo para mais de metro, que não vai dar tempo de jeito nenhum agora, e o desembargador estava falando também sobre isso, que o online é um caminho sem volta, assim como a consensualidade é um caminho sem volta, e ele citou isso, e ele falou o seguinte: tudo é negociação, inclusive a questão do julgamento virtual, que é uma coisa que eu também estava conversando com a Júlia, que me assiste, que está aqui com a gente, ajudando a gente na parte técnica. Num julgamento virtual, no meio de uma confusão dessas, eu estou com um problema seríssimo com um cliente de alienação parental. Uma das partes pode se opor ao julgamento virtual? Como é que fica? E aí, o próprio desembargador, ontem, meio de uma forma, respondeu a minha pergunta. É uma negociação com as partes, entendeu? As partes podem dizer, não quero um julgamento virtual porque eu não tenho condição de fazer essa sustentação oral ou um despacho virtual. Podem, tem que provar o porquê não podem. A OAB pode disponibilizar, eventualmente, uma sala, ou a ASP pode disponibilizar uma sala para esse advogado fazer essa sustentação oral. Por que não? Né? Então, isso também vai não agora, porque a OAB está fechada, a ASP e tal, mas na época que isso for possível. Isso é construção de consenso entre os próprios desembargadores e os advogados. Ele estava falando isso ontem. A gente tem que dialogar. O desembargador falando isso, do próprio procedimento do desembargador dentro do judiciário. Então, se o desembargador tem que dialogar com a parte, ou com o advogado, não com a parte, mas com o advogado, né, com o procurador, como é que não as partes, né? E aí, a questão também de encarar tudo como um sistema, né, que a gente estava falando, do sistêmico, da visão sistêmica. Quer dizer, o desembargador também faz parte, aí o juiz também faz parte, todo mundo faz parte. O cartório vai fazer parte, todo mundo vai fazer parte. Quer dizer, como é que a gente pode, de uma maneira harmônica, fazer com que o sistema seja mais harmônico, que o judiciário entre quando precisa entrar, porque o judiciário sempre vai ter a função dele, né? A gente tem incapazes, a gente tem perfis fraudadores, a gente tem violência doméstica, a gente tem um monte de coisa que tem que ser tratada no judiciário. E os advogados adversariais sempre vão ter a sua função. Vão ter sua função de defesa. As pessoas têm direito à defesa, as pessoas têm direito a serem defendidas também no ramo adversarial. Isso é muito importante. Ou seja, há espaço para tudo. Consenso pode ser o melhor, mas nem sempre é o melhor. Pode ser o melhor em alguns casos, quando tem perfil fraudador, quando precisa de uma medida cautelar urgente, quando precisa de alguma medida mais extrema,
o consenso não vai ser o melhor caminho. E a gente tem que ir, como advogado, exatamente o que a Maritza falou de uma forma brilhante. Quando a gente precisa de medidas extremas, quando a gente precisa de medidas cautelares, você precisa ir para um judiciário, ou seja, qual que é o bom advogado? O que vai enxergar qual é o melhor caminho para aquele cliente naquele momento, que vai humanizar a advocacia. Então, ele vai olhar e vai falar, para você, neste momento, você precisa disso. Né? Esse é o advogado que vai ser demandado. Muito interessante, Mônica. E a Júlia nos alertou que realmente estamos chegando ao fim. Um minutinho para a Fabi despedir também. Doutora Fabiana querida, poder dar sua última palavrinha para nós encerrarmos o evento. Bom, obrigada. Acho que foi muito produtivo o nosso trabalho hoje, né? Aqui nossa conversa, nosso debate, a participação enriquecedora de... Travou. Travou. É. Que pena que travou, mas a Fabi conseguiu pelo menos agradecer e dar um tchauzinho para todos. Eu vou agradecer. E fica aqui minha gratidão. E a pronto. o nosso... Isso. Tá travando mesmo. Ainda bem que travou no final. Foi. Bom, eu vou agradecer. Então, para solucionar, exatamente para solucionar, como disse a grande Maritza. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Até breve. Fabi, foi um prazer inenarrável contar com você. Maritza, Obrigada. Eu queria ter dado um espaço de fala muito maior, a gente queria ter dado um espaço de fala muito maior, porque você agrega um saber, todos os seus comentários foram, assim, maravilhosos. É uma pena a gente ter um espaço tão pequeno, né? E a gente vai ter que fazer outra live. Agradeço muito, Mônica, a oportunidade, muito mesmo, e foi uma honra poder estar aqui com você e com a Fabiana. Muito obrigada. Obrigada a todos. Caso venham perguntas novas, ideias novas, fiquem super à vontade para fazer por e-mail e participar da nossa comissão, né, de práticas colaborativas. Procurem no site aí o nosso endereço, a nossa comissão. Estão todos super convidados, né, Maritza? A Maritza também está lá na comissão de São José dos Campos, na subseção de São José dos Campos. E vamos em frente. Muito obrigada. Um bom dia a todos. E até breve. Bom dia. Tchau a Obrigada. todos. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Obrigada. Até mais.